Queridos camaradas, estimados amigos, agradeço antes de mais a vossa presença, os vossos testemunhos, agradeço de um modo particular à Helena, ao Fernando, à Catarina, ao Ricardo, à Marta, os testemunhos muito impressivos que aqui nos trouxeram e que evidenciam a realidade que é vivida, como aqui foi lembrado pela Alma na intervenção inicial, por centenas de milhares de trabalhadores neste país. Trabalhadores que, pelos horários a que estão sujeitos, sofrem consequências profundamente negativas nas suas vidas pessoais, familiares e na sua saúde. Na situação que vivemos, uma situação muito marcada, como aqui ficou claro também nas várias intervenções, pela pandemia da Covid-19 e pelos aproveitamentos que têm sido feitos dessa pandemia, podemos dizer que estão claramente em desenvolvimento linhas de ação que visam aumentar a exploração dos trabalhadores. Isto é um processo que se dá no plano nacional, mas articulado com desenvolvimentos também noutros planos, inclusivamente ao nível da União Europeia. É um processo onde estão presentes questões como a desregulação dos horários de trabalho, usando para isto todos os pretextos, desde os mais gastos e estafados, até pretextos envoltos no embrulho do desenvolvimento científico e tecnológico. Pois este desenvolvimento científico e tecnológico, que atinge hoje níveis sem precedente, a humanidade tem ao seu dispor capacidades como nunca teve, do ponto de vista científico e tecnológico. Ora, isto permite-nos produzir mais com o mesmo trabalho, ou se quiserem, produzirmos o mesmo com muito menos trabalho, porque é muito maior a produtividade do trabalho, a produtividade social do trabalho. Nós conseguimos, em menos tempo, com mais eficácia, com menos trabalho, produzir mais do que aquilo que produzimos noutros momentos. Ora, não é compreensível que, neste contexto, os avanços científicos e tecnológicos não se traduzam numa melhoria das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores. E muito menos compreensível é que aconteça exatamente o contrário. Ou seja, que os ganhos de produtividade que são proporcionados pelo desenvolvimento científico e tecnológico sirvam, concentrando a riqueza num punhado cada vez mais reduzido de pessoas, aumentando as desigualdades, aumentando lucros de grupos económicos e financeiros, mas não trazendo nenhuma melhoria do ponto de vista das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores, do ponto de vista das condições para articular a vida profissional com a vida familiar. Pelo contrário, isso ficou aqui retratado de uma forma impressiva, aquilo que tem acontecido nos últimos anos é um aumento da elaboração contínua, sem que haja muitas vezes justificação para isso, um aumento do número de trabalhadores que colaboram aos fins de semana e feriados, sábados, domingos, feriados, colaboram por turnos, dos trabalhadores cujos horários são desregulados através dos bancos de horas individuais ou grupais, enfim, através da flexibilidade sem limites a que alguns querem sujeitar os trabalhadores. E a pandemia foi e está a ser aproveitada neste processo, para dar gás a este processo, para atacar horários, pondo em causa o respeito pela sua fixação, pela duração desses horários, e isto procurando até que isto não seja apenas uma situação temporária, ou que ainda que possa ser justificada como sendo uma situação temporária, na verdade aquilo que se pretende é que isto ganhe raízes e se possa prolongar, tornar uma situação definitiva. À boleia, ao mesmo tempo, à boleia daquilo que do desenvolvimento científico e tecnológico resulta para os processos produtivos, as automações crescentes, há todo um conjunto de teorizações que aparecem sobre a própria concepção do horário de trabalho, visando pôr em causa o próprio conceito do horário de trabalho. Isto, recorrendo ou não à questão, ao teletrabalho, o que começa aí a aparecer, o que já aí está verdadeiramente, são pressões de todo o tipo para alargar horários, para a disponibilidade permanente do trabalhador, lá está pondo em causa a própria noção de horário de trabalho, trazendo com isso uma dificuldade
muito maior em fiscalizar os limites, os tempos de trabalho, com o que isso representa também de invasão da privacidade dos trabalhadores, da sua vida pessoal, privada, íntima, familiar. Ora, caros camaradas, estimados amigos, perante esta realidade, temos de afirmar com toda a clareza que a política do governo do Partido Socialista, as suas opções, as convergências que neste domínio tem tido com o PSD e os seus sucedâneos à direita, não nos servem. Na CDU recusamos e combatemos este tipo de opções. Opções por agravar a exploração dos trabalhadores, degradar direitos, cortar ou puxar salários para baixo, acentuar a pobreza, as desigualdades, as injustiças, promover os baixos salários e aquilo que são uma consequência dos baixos salários, as pensões, as reformas de miséria também, ao mesmo tempo que se canalizam milhões e milhões de euros para engordar o pecúlio dos grupos económicos, das multinacionais, para aumentar lucros, dividendos de acionistas, uma boa parte deles depois transferidos para o estrangeiro, em parte, grande parte também para os paraísos fiscais. Ora, os interesses dos trabalhadores, o futuro do país, exigem um outro caminho. Exigem a defesa da produção nacional, da criação de emprego, exigem o aumento geral dos salários para todos os trabalhadores, com um aumento significativo do salário médio e um aumento do salário mínimo nacional. São questões que aí estão em discussão, sobre as quais ouvimos falar. Queremos crer que temos a nossa cota-parte de responsabilidade nisso, porque se alguém fez tudo para que se falasse de salários, foi a CDU, com a sua ação e com as propostas que pôs em cima da mesa. A verdade é que o PS, aliás, como a direita, gostam muito de, com mais ou menos condições, estabelecer para estas matérias metas longínquas, que ficam lá longe, tudo para desviar a atenção dos problemas e da realidade do presente. Mas a vida dos trabalhadores e as dificuldades que eles enfrentam são aqui e agora. E é aqui e agora que esta necessidade tem de ser respondida. A necessidade de aumentar salários, o salário mínimo nacional, o salário médio, com um aumento geral de salários encarado como uma emergência nacional, e indo também às questões de que aqui falámos hoje, nomeadamente a desregulação de horários, atacando o problema da desregulação de horários e do abuso do trabalho por turnos. Necessitamos desse aumento geral de salários que traga, além de uma melhoria das condições de vida dos trabalhadores, das suas famílias, traga alguma justiça à repartição do rendimento nacional. E precisamos de um outro rumo. Um rumo que valorize carreiras e profissões, que combata a precariedade laboral, que assegure que a um posto de trabalho permanente corresponde um contrato de trabalho efetivo, que garanta melhores condições de trabalho, que garanta a proteção da saúde dos trabalhadores, que combata discriminações e desigualdades, que revogue as normas gravosas da legislação laboral, que garanta a aplicação dos direitos de organização e de ação sindical nas empresas, nos locais de trabalho. Ora, os interesses dos trabalhadores, o futuro do país, implicam também, para ir mais diretamente ao tema que aqui nos traz, combater a desregulação dos horários. Implicam reduzir o horário de trabalho para as 35 horas semanais. Também aqui, muitas vezes, se atiram com propostas de reflexão lá para a frente, quando é aqui e agora que estas medidas têm que ser tomadas, e a verdade é que as 35 horas semanais foram rejeitadas por diversas vezes nestes últimos anos, quer pelo PS, quer pelo PSD, na Assembleia da República. E este novo rumo implica também, há que o ter presente, prevenir o abuso das laborações contínuas, o abuso do trabalho por turnos, implica um regime de trabalho, evitar este regime de trabalho com consequências tão penosas como as que aqui foram descritas, e muito bem, pelos testemunhos que aqui vieram, e implica reforçar os direitos dos trabalhadores nesta situação. Nomeadamente, assegurando aquilo que são propostas da CDU nestas áreas, assegurando a sua concretização, nomeadamente, entre outras, a limitação do trabalho noturno e por turnos
às situações que sejam técnica e socialmente justificadas e desde que sejam garantidas condições de segurança, de proteção da saúde, de garantia de proteção da maternidade e paternidade, de infraestruturas e serviços sociais compatíveis com este tipo de horários e que sejam fixados por negociação e contratação coletiva, subsídios e compensações adequadas aos trabalhadores abrangidos por este tipo de trabalho. A clarificação do conceito de trabalho noturno, retomando a sua fixação com início às 20 e até às 7, fazendo coincidir, de facto, o trabalho noturno, o período noturno, trazendo a lei novamente para aquilo que é na realidade o período noturno e não aquela ficção que foi inscrita na lei. Limitar o recurso ao sistema de turnos 3 vezes 8 e estabelecer, mesmo para este sistema, a redução semanal do horário de trabalho. Estabelecer a garantia de dias de descanso consecutivos, preferencialmente ao sábado e domingo. Estabelecer um valor mínimo de subsídio de turno. O direito a uma antecipação da idade de reforma devido ao desgaste e penosidade deste tipo de prestação de trabalho. Estabelecer um valor acrescido das contribuições para a segurança social, a pagar pela entidade empregadora face às exigências que são colocadas pela compensação aos trabalhadores em regime de trabalho por turnos. Reconhecer o direito a sair do regime de turnos, passando para o horário diurno após trabalhar 20 anos neste regime, ou quando o trabalhador tiver 55 anos de idade e tiver em trabalho em regime por turnos, sem perda de subsídio que usufrui à data e sem prejuízo das condições mais favoráveis consagradas nos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Os interesses dos trabalhadores e o futuro do país exigem que se aproveite o desenvolvimento científico e tecnológico para melhorar e não para degradar as suas condições de vida e de trabalho. Na CDU, denunciaremos e combateremos sempre a ofensiva de desregulação e aumento dos horários de trabalho e tudo aquilo que amarra os trabalhadores e a sua vida à discricionariedade e ao abuso por parte das entidades patronais. Entendemos que estão criadas condições materiais, como em nenhuma outra época histórica, para avançar para novas reduções do horário de trabalho, para melhorar, deste ponto de vista, a vida das pessoas. A valorização do trabalho e dos trabalhadores é necessária e possível no tempo em que vivemos. Não é lá num qualquer horizonte longínquo, para que agora alguns remetem reflexões. É aqui e agora. Mas essa melhoria passa pela alternativa patriótica e de esquerda, vinculada aos valores de Abril, que a CDU apresenta e propõe ao povo português. A valorização do trabalho e dos trabalhadores é uma parte essencial das soluções para o país que a CDU apresenta nestas eleições. Como ficou comprovado ao longo de anos, e como aqui hoje também se confirmou, a CDU está mesmo ao lado dos trabalhadores todos os dias, conhecendo as suas preocupações, apoiando as suas aspirações e reivindicações. Estamos já a levar com a pandemia há 2 anos e todos nos devemos lembrar ainda naqueles períodos mais difíceis em que uma parte importante da população teve de se confinar nas suas casas, mas em que muitos milhares de trabalhadores não deixaram de trabalhar, muitas vezes sujeitos a todas as arbitrariedades de que aqui se falou e outras, quando às vezes sair à rua parecia que queimava e alguns preferiram esconder debaixo da cama, foi a CDU que os trabalhadores encontraram ao seu lado sempre que foi preciso resistir a essas arbitrariedades e a esses abusos. É com a CDU que podem contar. É com a CDU que podem contar mesmo ao seu lado todos os dias. A CDU é a força que conta para isto e para muito mais. Para o aumento geral dos salários, para combater os horários selvagens, para reduzir o horário de trabalho para as 35 horas, para garantir melhores condições de trabalho em todos os setores de atividade, a todos os trabalhadores, com as mais diversas qualificações, porque todos eles estão sujeitos a estas tentativas de aumentar a exploração. A CDU é, assim, a força que
que conta para tudo isto e para muito mais é a força decisiva para a valorização do trabalho e dos trabalhadores. E é importante que todos aqueles que lutam pela valorização da sua condição possam fazer de trabalhadores, possam fazer do próximo dia 30 uma jornada também de luta, levando a luta até ao voto e criando com o reforço da CDU melhores condições para tornar tudo isto realidade vivida na vida de todos os trabalhadores. Obrigado.